Boa tarde aos meus colegas aqui participantes junto comigo no primeiro podcast da JPA, da João Ponce de Arruda, Escola Estadual aqui do Distrito de São Pedro, uma escola de educação do campo, né? Vocês sabem da dificuldade que a gente tem numa escola de educação do campo, e nós estamos aqui com esse sonho realizado parcialmente, né? Que o primeiro sonho era construir esse estúdio de podcast, rádio, e segundo é alcançar milhões de visualizações, se Deus quiser. E no primeiro dia aí, para a gente inaugurar esse podcast, nós temos aqui a zootecnista, que eu estava tentando aqui tirar esse WhatsApp que estava. Então nós temos aqui a nossa convidada, a zootecnista e empreendedora Saradini. Temos aqui também o professor Bruno, que é o professor da disciplina dos itinerários formativos profissionalizantes. E esse, como se diz, o intuito da disciplina de itinerários formativos profissionalizantes é trazer o agronegócio para dentro da escola. E essa convidada de hoje, né, além da gente querer homenageá-la e homenagear todas as mulheres, nós escolhemos essa pessoa num critério assim, de coração, né, Bruno? Um critério bem legal para estar aqui. E aí nós vamos falar um pouco da profissão dela no campo, assim, um campo que eu julgo ser um pouco machista, né? Conservador, isso. Então, os meninos, vocês estão deixando só eu falar, vão participar. Então, ela vai se apresentar, né? Nós estamos aqui, ela é representante comercial da empresa Facholi. É Facholi ou Facoli? Facholi, tá certo. E ela é integrante do grupo Marias do Agro, né? Nós vamos falar desse grupo aí também, querendo saber qual a finalidade desse grupo, como que funciona. E seja bem-vinda. Bom, a princípio, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada nessa situação. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada. Bom, agradeço demais a oportunidade. Eu acho que, por tudo que a gente já passou nesse mercado do agronegócio, estar aqui hoje é um privilégio. Primeiro podcast, sensacional esse ambiente que vocês criaram. Isso aqui é surreal, né? São poucos os alunos, eu acho que no Brasil, que vão ter acesso ambiente desse aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela atitude. E eu acho que os alunos têm muito a ganhar com isso aqui. Muito obrigado. Falando primeiramente assim da sua vida, né? Porque com certeza você está aqui, né? Na sua vida de estudante, na sua formação acadêmica. Fala um pouco para nós da sua. Que eu acho que os estudantes querem saber como você era na escola, como que você enfrentou, assim, como que era na sua época de estudo. Né? Não vou falar época que ela não é, que ela aparenta assim, né, Bruno, que não é igual nós não, de época, né? Ela já é mais recente. Mas fala um pouco da sua época de escola, depois da sua formação acadêmica. Vou começar desde o comecinho quando eu era criança, né? Eu já entrei um pouco atrasada, porque hoje em dia tem aquele maternal, né? Que tem o quarto ano, depois você entra no primário, né? Eu já entrei no primário diretamente, porque meus pais não tinham me colocado na minha cidade, não tinha na época. Então logo eu entrei na primeira série e na minha época tinha que ter 7 anos completos. Então, diferente da meninada hoje que se forma mais cedo, eu já entrei um pouco atrasada na escola. Então eu não tive aquele preparo inicialmente, né? Estudei em escola pública até a 8ª série, né? Não tinha nono ano na minha época. Eu nasci em 1989, então tenho 33 anos hoje. Para quem nasceu em 1982, então não sei. Mas anos 80, né? Anos 80. 79. Então, e aí, meus pais, assim, eu sou filha de funcionário público. Minha mãe é comerciante desde quando eu me entendo por gente, né? Eu venho de uma família de mulheres comerciantes, né? A minha família tem uma veia comercial muito forte. E aí, como
nós éramos em 3 irmãs, né? Eu e mais 2. E a gente não tinha uma condição muito boa, né? Eu falo que eu dividia a traquina com as minhas irmãs, não consegui comer um pacote de bolacha inteiro. A gente só conseguiu ir para uma escola particular, que aí era o investimento que minha mãe queria fazer e meus pais, né? No primeiro colegial. Então, até a 8ª série eu estudei em escola pública. Até a 8ª série eu era uma das melhores da turma. E sofria muito bullying com isso. Tinha a galera do fundão que me bulinava absurdamente. Mas, assim, tive boas notas até a 8ª série. Quando eu fui para o primeiro colegial numa escola particular, eu sofri muito baque de ambas, de muitas coisas. Primeiro, questão social, né? Porque eu já vinha de uma classe média, lá na minha cidade, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Então eu fui para o primeiro colegial, assim, com essas questões internas, né? Que a gente não sabia lidar muito na época, a gente não tinha muita essa informação. Nossos pais não tinham o mesmo acesso hoje que né? A nossa educação era mais rígida, né? Digamos assim, né? E aí fui para o primeiro colegial, uma escola particular, sofri muito no primeiro ano, né? Foi uma escola que assim, a gente estudava demais. Então, obviamente, eu passei de ser a primeira aluna da turma para ser a aluna do fundão. da média para o fundo, né? Mas, assim, qual era o meu objetivo quando eu era nova, né? Eu era adolescente, então. Meu objetivo eu sempre conversava isso com minha mãe, porque como eu venho de uma família de mulheres muito forte, de sangue forte, italiana, né? Que se posiciona, que tem seus próprios ideais, o meu objetivo era ter sucesso profissional desde pequenininha. Tem menina que nasce, quero casar e tal. Tem menina que fala, não, quero ser isso, aquilo. Eu não queria ser nada. Vou ser sincera, eu não tinha um objetivo. Quero ser veterinária. Não, nasci para ser médica. Não. Eu não vou mentir. Eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o seguinte. Então não é desde que você pensava que vocês vão ter que iniciar? Não era. O fato curioso da minha vida é que eu não pensava desde pequena. Aliás, quando eu era pequena, né, eu não tinha acesso à fazenda. Eu entrei na faculdade sem saber que o vaca tinha 4 tetos. Já que ela tinha falado sobre os pais, né, eu ia perguntar de onde veio esse interesse. Isso, eu também ia perguntar. Aí ela falou assim, sou de São Carlos. Eu falei, pô, mas São Carlos não tem tanto sítio, tanta fazenda. Então, né, da onde que veio esse interesse, né? Exatamente. Não, eu não tive acesso a agronegócio desde então, não tive. E aí, por que eu chego aonde eu cheguei? Aí tem uma outra parte da minha vida, né? Como eu queria muito ter sucesso profissional, muito mesmo, assim, eu queria fazer a diferença. No colegial, eu comecei a entender o que eu tinha vindo fazer nesse mundo. Comecei a entender, a me descobrir, a ter autoconhecimento. E aí fui estudando. A minha mãe, na época, ela criava poodle. Naquela época que o poodle bombou. Todo mundo tinha um poodle. Aí a minha mãe criava cachorro. Sou eu, né, Paulo? O pior que cara, eu lembro quando minha prima também comprou um poodle. E aí ela fazia money, né, com aqueles poodles lá, os primeirinhos. Exatamente. E aí a minha mãe teve um dos caninos assim, mais reconhecidos na região, porque era muito cachorro mesmo. E a gente trabalhava desde pequenininha com a minha mãe, todos os empreendimentos dela, a gente estava junto ajudando, né? E aí que começou essa questão do comércio, eu ajudava a minha mãe na venda dos cachorros. Não era um negócio, a gente está aqui falando com vários alunos e vários adolescentes aqui, e eu acho importante dizer isso. Tá tudo bem se você na sua idade ainda não saber o que você quer, mas você tem que ter um foco e um objetivo na vida. Não saber o que você quer é uma coisa, não saber onde você quer chegar é outra. Né? Então, assim, eu não sabia o que eu queria exatamente de profissão, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, isso fique, assim, distinto, porque são coisas diferentes. Né? E eu acho assim, que é normal, por exemplo, uma criança, um adolescente, querer ser primeiro dentista, depois médico, depois... Pô, eu fui desde bancário até piloto de avião, eu fui... Astronauta não, astronauta não. Você foi astronauta? Então, Então isso assim, às vezes os pais cobram, né? E tal, você tem que decidir o que você vai ser, então eu acho que não, é mais devagar. Agora, a questão do objetivo, se não, eu quero ser um profissional, que seja a profissão que for, mas de sucesso, quero me dedicar, né? Isso
Exatamente. Então eu tinha isso na minha mente, que eu ia ter sucesso naquilo que eu fizesse, era aquilo que eu queria, né? Até por todos os perrengues que eu passei na minha infância e tal, né? Porque eu e as minhas irmãs, a gente não teve as condições mais privilegiadas, entendeu? Enfim, aí quando começou essa questão do canil, a questão da produção daqueles cachorros, de organizar os reprodutores, as matrizes e tal, aquilo me levou a ter um gosto pela veterinária. Foi o primeiro, vamos supor, acho que eu estava no segundo colegial, foi quando me despertou esse sentimento. Olha, eu vou fazer veterinária ou zootecnia, porque zootecnia estava mais ligada à produção. E aí, assim, eu comecei a estudar fortemente no terceiro colegial. Eu fui para prestar o vestibular, tive uma cólica de rim, não consegui prestar o vestibular, foi uma das maiores frustrações, porque você passa 3 anos estudando e não consegue comparecer no vestibular. E eu queria a Unesp em Jaboticabal, que era a melhor faculdade de zootecnia do Brasil, né? E aí não consegui. Aí tive que fazer um ano de cursinho, foi bem maçante. E enfim, passei. Na primeira lista da chamada da Unesp em Jaboticabal, passei em zootecnia. E ali começou a minha trajetória de vida pensando exatamente no que eu queria. Ali eu já tinha definido que era aquilo que eu queria. E até, assim, é importante que a partir do momento que você decide o que você quer, você tem que traçar metas e objetivos para ir depois se formar e estar no mercado de trabalho. Porque não é fácil estar no mercado hoje em dia. Ainda mais assim que hoje os jovens acabam entrando no mercado um pouco mais tardiamente, não é tão mais cedo quanto antigamente. Então você já tem que entrar rasgando, não dá para você ficar esperando a água bater na bunda, né? Então, o que aconteceu? O meu primeiro ano foi um ano muito desafiador, porque muitas pessoas que iam para o curso de zootecnia ou era filho de um pecuarista, né? Já estava ligado ao negócio. De novo, eu mais uma vez caí no mar aberto. Num lugar né? que não era sua praia. Que não era a minha praia. Então eu falei assim, o que eu vou fazer para me destacar aqui? Pesquisei os nomes dos melhores professores ali da faculdade. Encontrei um professor que eu falo que eu carrego ele pro resto da minha vida no meu coração, porque ele mudou a minha história. O professor Ricardo Reis, da Unesp de Jaboticabal, no setor de forragicultura, e logo no meu segundo ano de faculdade eu comecei a fazer estágio no setor e de lá foi até o fim, né? Então, além do estágio que eu fiz na forragicultura, como é que era a dinâmica? Eu acordava 4 horas da manhã para poder ir para o estágio, acabava tudo que eu tinha que fazer lá, no confinamento e tudo mais. Quando dava 6 horas, voltava para a República, tomava banho e ia para a faculdade 7 horas. Isso foi assim ao longo do restante da minha faculdade. Foram 5 anos, 4 anos eu fiz isso. E participei de empresa júnior, e aí eu fui me desenvolvendo ali dentro, né? Fui criando meu network, minha rede de contato. E aí no meio do caminho eu falei assim, já sei também aonde eu quero trabalhar. Quero entrar numa multinacional. Por quê? Eu era mulher, eu queria mexer com grande porte, que era gado de corte, né? Era isso, aquilo que eu tinha decidido. E queria entrar numa multinacional, ou seja, eu ia ter que quebrar muitos paradigmas, muitas barreiras. Então, para entrar numa multinacional, o que eu tenho que ter? Inglês fluente. Tem muita gente que começa a estudar inglês desde pequenininho, eu não, né? Eu não tive essa oportunidade. Então, eu comecei a estudar sozinha com alguns amigos que já falavam inglês, mas eles tinham feito intercâmbio e tal, e fui me movimentando. Obviamente, não fui a melhor da turma de novo, né? Tem que deixar claro isso, que às vezes as pessoas acham que se tem sucesso profissional, são os 10 melhores da turma. E eu não era. Eu não era top 10, entendeu? Eu era top 20, lá pra trás, entendeu? Então, o que eu fiz? Estudei inglês. Top 20 não tá bom, né, Bruno? A gente já tá dentro, né? Mas isso que a Sara falou é muito importante, porque muitas vezes a gente fica frustrado, né? Assim, não tá entre os melhores, né? Mas é isso mesmo, sabe? E você, o Talhão, que é top 2, 3? Top 1, né? Top, né? Top. Ô, Sara, a questão do. Assim, não te interrompendo, depois você pode voltar lá. Você até explicou um pouquinho, mas quando a pessoa gosta de campo, ou gosta de cachorro, né, ou de animais de pequeno porte, ou de grande porte, sempre fala veterinária, vou fazer veterinária. Aí você
disse que a zootecnia ela cuida de outro campo relacionado à veterinária, como que é Mais assim? ligado ao manejo, né? Isso, Sabe a explicar melhor que eu. Né? Isso. A zootecnia, na verdade, ela está ligada à produção. Seja ela produção vegetal, seja ela produção animal. A veia da Unesp de Jaboticabal é as duas coisas. Tem zootecnia no país, em algumas faculdades que são mais ligadas à área animal e outras mais ligadas à área vegetal. Em Jaboticabal é meio a meio. Tanto é que os 2 primeiros anos, a agronomia, a veterinária e a zootecnia têm a mesma grade curricular. Então, os 2 primeiros anos era a mesma coisa que meus amigos agrônomos e veterinários. Depois que vinha as especializações. Então, a gente tinha essa veia aí lá dentro. E essa mentalidade empreendedora, igual você falou, que você vem assim, porque você é uma profissional, uma zootecnista, mas você vai falar um pouco do empreendedorismo também, você já vem de família, né? Herdou lá, igual a sua mãe, sempre teve empreendimentos ligados à venda. Eu sou filho também de comerciante, mas essa veia empreendedora eu não peguei não. Eu desde pequeno, minha mãe também sempre. Ela é uma empreendedora, o Paulo, que ela tem até um grupo, né, que ela faz parte, Então. que é o Mulheres do Agro. Fala aí pra gente, o Sara, sobre esse grupo aí. Ah, é assim. E sobre a sua mente empreendedora. Né? Exato. Fala aí. Eu vou tentar resumir, né, porque a gente não tem muito tempo. Então, essa luz acabou com a gente. Na verdade, o que acontece? Eu entrei numa empresa onde eu fui trainee, né? A empresa foi a primeira mulher supervisora de vendas do Brasil dessa empresa, que é da Facholi. Fiquei 4 anos lá, tinha um time de vendas, 12 representantes que eu monitorava, eu gerenciava. Um desses representantes que tinha uma carteira expressiva saiu e a água bateu na minha bunda novamente. E assim, minha família, como já tinha essa veia comercial, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou empreender. Existem vários tipos de empreendedorismo, né? Existem aqueles pensados, existem aqueles que você, por oportunidade, porque falta dinheiro em casa, você tem que se reinventar. O meu empreendedorismo, ele foi de um sonho meio que embutido que eu tinha e de querer fazer a diferença mesmo. Então eu assumi a bronca, digamos assim, falei, vou abrir uma empresa dos moldes que eu acredito que daria Você vê a certo. oportunidade também que surgiu naquele momento. Era uma oportunidade que eu tinha naquele momento, então fala-se que cavalo arriado só passa uma vez na vida, e realmente só passa uma vez na vida. E eu falei assim, vou encarar essa. Aonde é? Inocência. 7 mil habitantes, uma menina que veio de uma cidade grande. Não, vamos juntos, vai dar certo. Enfim, fiz acontecer, já tem 4 anos que minha empresa está aí. E as Marias do Lago surgiu no primeiro ano que eu estive em Inocência. Como eu gosto muito dessa questão de difusão tecnológica, eu fiz uma palestra aqui em Inocência, foi a primeira palestra dentro do Sindicato Rural sobre manejo de pastagem. E aí veio 2 produtoras de Paranaíba e falaram, Sara, a gente gostou demais da palestra, acho que a gente tem que expandir esse conhecimento. E olha, eu já participava do grupo de mulheres do agronegócio de Três Lagoas, que a Horacilda, da Fazenda Portinho, é presidente. Tem um grupo de mulheres que o objetivo é esse, transmitir conhecimento. Não, mas eu acho que Paranaíba comporta um outro grupo. Então estamos juntos, vamos fazer acontecer. Nós somos para o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, não sei se as pessoas sabem que existem, mas existe em São Paulo, tem uma vez por ano. Fomos nós 3 e de lá surgiu as Marias do Lago. Então, o intuito do grupo era fazer difusão tecnológica, apoiar outras mulheres, fazerem elas serem protagonistas da sua própria história. Aliás, a maioria das mulheres que estão ali, muitas ficaram viúvas ou assumiram fazendas do avô ou do pai e tudo mais, e que caíram ali e não sabiam fazer nada. Né? Porque, às vezes o homem é introduzido na sucessão, mas a mulher não. Então, o objetivo das Marias do Agro é isso, é alavancar outras mulheres. Muito legal, né? Muito legal. Então você é como se fosse uma fundadora, né? Eu sou uma das fundadoras do grupo. Muito legal. Nessa questão que você citou aí, dos homens serem os sucessores e não as mulheres, né? Que dificuldade você tem encontrado, assim, querendo falar ou não querendo ser machista, mas no campo, na hora que fala em campo, tomar conta de fazenda, ou ser um veterinário, ou um zootecnista, tem a figura masculina, né? Na cabeça e tal. Quais foram as dificuldades, o que você tem enfrentado, assim, que eu tenho certeza que talvez você já
encontrou alguma pessoa, um fazendeiro talvez ignorante, mas você... Até mesmo Conta pra nós aí. na mão de obra, né? Isso. Essa relação com o pessoal da mão de obra. Eu vou tentar resumir. Na verdade, eu já sofri vários preconceitos, inclusive de não me dar emprego pelo fato de ser mulher. Então, inclusive, a primeira empresa mais que eu na fui, área, né? Por falar assim, pô... foi descarado, assim. Era uma empresa familiar de 4 homens e falaram, sabe, nós não vamos te dar a função porque você é mulher. E aí, um ano depois, a Facholi, na mesma condição, me deu essa oportunidade. E eu fui a primeira mulher supervisora do Brasil porque também não se tinha dado oportunidade para mulheres ainda. Então, obviamente, já sofri preconceito no próprio arranjar de emprego. Quando eu entrei como supervisora, eu já sofri preconceito dos representantes antigos que tinha. A mulher é nova, não sabe nada. você chefiado por uma mulher. Você é chefiado por uma mulher nova, não sabe nada. Inclusive, um dos representantes tentou até me bater na época. Não vou mentir. Já sofri esse tipo até de violência. E, obviamente, se eu fosse homem, eu venderia muito mais hoje. Mas porque sou mulher, existem preconceitos. Tem mulheres machistas, inclusive. Por quê? A mulher acha que, por eu ser mulher, e eu estou atendendo o marido dela, eu posso, digamos assim, assediar o marido dela. Segurança. E por ela não conhecer a minha trajetória de vida, ela tem segurança. Porque se ela conhecesse, ela ia saber que eu estou ali exatamente porque eu quero o meu sucesso profissional. Então é isso que eu desenhei para minha vida. E já sofri muito assédio, propostas indecentes. Eu participava da feira da Grishow, em Ribeirão Preto, que é 90% homens. Eu sofri muito mesmo. Perrengues não preciso nem falar, né? Não, é muito. A gente tem uma história para contar. A primeira vez que eu fiz uma visita lá na fazenda, você lembra? Não, eu peguei Covid 3 vezes. Você, A Covid a da estrada esquecimento. não passava, e aí amassou a porta do carro. É verdade. Depois não teve como voltar, teve que ir por um atalho, você não sabia esse atalho. Exatamente. São ossos do ofício aí. Ossos do ofício. E esses obstáculos, esses perrengues, né, igual vocês disseram, tem, depois de você ter profissional, ter se tornado profissional, já está trabalhando no ramo há quantos anos? Você já está como 7 anos. 7 anos. Então, mas assim, os obstáculos, né, você falou um pouco aí, mas para você, da sua formação, igual, por exemplo, o que eu quero dizer? Tipo assim, Bruno, você está fazendo um curso. Pô, mas isso aí não tem nada a ver com você está no primeiro ano, ainda tem tempo de desistir. Aí você vai pro segundo ano e fala, não, menino, não, você tem tempo aí. Eu quero que você O fale. mercado de trabalho não é legal, né? Isso, vai ter você, sucesso. então, quais foram os obstáculos que você enfrentou assim, na sua formação para chegar até lá? Eu acho assim, quando as pessoas tomam a atitude de fazer um curso que todo mundo fala, não vai dar certo. Minha irmã, por exemplo, é um outro caso parecido. Ela foi a primeira turma de Libras do Brasil da UFSCar em São Carlos, foi ela que fez. Mas você é formada em Libras? Pô, elas vêm de uma formação, Unesp, UFSCar, tudo sonho. E a minha irmã do meio, o Vesalc. Nossa, Aí, assim, parabéns. É o que você falou, seus pais, na condição deles, eles investiram. E o melhor investimento que a gente faz nos nossos filhos é a educação. É igual você falando do inglês, que você teve a oportunidade depois de grande, né? Eu tive a minha oportunidade já com 20 anos, mas também tive a oportunidade de aprender inglês. Agora, meu filho, ele tem 2 anos. Eu tenho a oportunidade de ensinar inglês para ele agora, ele já fala as 2 línguas. Ele fala as 2 línguas fluentemente. Então, assim, conforme o que a gente pode fazer, é o que a gente tem que oferecer para a educação de nossos filhos, né? Eu acredito muito no seguinte, por exemplo, eu não tinha um sonho de ser zootecnista, mas eu fiz acontecer. Eu acho que é perfil de pessoa. Se você tem um perfil para fazer determinada coisa, e você tiver metas e objetivos na sua vida, eu quero fazer aquilo e vou fazer dar certo, você faz qualquer coisa dar certo. Eu quero vender picolé na rua, mas você tem que ser o vendedor de picolé, entendeu? Eu quero ser TikToker, então você vai começar a produzir conteúdo, não é só ficar à toa no celular, entendeu? Então eu acho que é isso. Você vence preconceitos com conhecimento e
objetivo. Estudar e vamos comprometer para isso. Exatamente. Então, assim, a gente Acho que não tem melhor mensagem do que essa, que eu tive uma mensagem para os estudantes aqui, né? Isso, Mas ela essa deixou uma mensagem mensagem para os deixou estudantes. foi muito legal. Foi muito boa. E agora eu quero que você deixe assim, uma mensagem para as mulheres, porque hoje é o Dia das Mulheres. Embora Parabenizá-la, né? Parabenizá-la, você, Obrigada. tá, pelo seu dia. Embora eu vou ser sincero, não é porque estou aqui perto de duas mulheres e quero fazer uma moral com minha esposa, que eu já mandei uma mensagem para ela hoje. Fazia tempo que ela não fala, ai que lindo, que fofo, mas eu mandei. Mas assim, eu não concordo, assim, é um dia internacional, beleza, mas o Dia da Mulher é todo dia. Porque assim, se o que elas têm conseguido, né, sobressair o que era, nós não vivenciamos essa época, mas uma mulher não poder votar, ou uma mulher no lugar de mulher na cozinha, ou no lugar de mulher isso, quem manda na minha casa é o homem, mulher é só para a cozinha. Nós já sabemos, né, Bruno, quem manda em casa, né? Hoje Então, palavra é nossa, nossa, vai fazer isso, vai fazer o quê? Você Quem falou, manda é mulher, eu acho muito importante também, porque elas têm uma dupla jornada, né? Sim, Tem a jornada profissional e tem a jornada em casa, né? Sim. Cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, roupa. Sim. Então isso daí a gente tem que tirar o chapéu Casa, para elas mesmo, né? E, às vezes a gente não dá conta de dizer tudo que elas conseguem. Não Não dá mesmo. conta não. Agora lavar nem o prato. Os homens, o primeiro que diz é aquele negócio assim, que quando um homem fica doente é difícil da mulher, é diferente da mulher, né? Os homens qualquer Fica coisinha, dengoso. fica dengoso, ai, 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 e as mulheres aguentam lá. Então, Sara, eu quero que você deixe aí a sua mensagem para as mulheres, dessa sua história fantástica, né, de superação, sucesso, né, de sucesso, né, e, nossa, a gente ficaria horas e horas, né, Bruno, ouvindo, e eu vou falar a verdade, eu tô abismado de perceber o silêncio que está nos nossos alunos. Então, assim, realmente, né, eles estão interessados, eles estão assistindo, a gente conversa, sempre pede, nós vamos ter um convidado e tal, só que sempre tem uma conversinha, um barulhinho, olha, a gente dá um silêncio absoluto. Parabéns aos nossos estudantes também, quero parabenizar, vocês foram fantásticos. E agora a nossa convidada vai deixar a mensagem dela aí de superação, de mulher, nossa. Bom, eu quero deixar uma coisa assim, uma mensagem, assim, uma das primeiras mensagens aqui. Eu, como integrante das Marias do Ar, como vice-presidente hoje, quero dizer que eu não sou feminista. Eu sou feminina. Feminista não sou. A mulher sozinha não faz nada. Se você quer chegar a algum lugar, você vai. Mais longe, vai acompanhar. Eu acho que a associação homem e mulher, o casamento, ou seja, uma parceria que ela tem que existir e caminhar lado a lado. Então, fala-se muito da mulher, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, por todas as coisas que nós tivemos que passar no passado, para chegar até hoje temos preconceito. Mas a gente não pode deixar de enaltecer aqui a figura do homem junto ao lado da mulher. Então, a primeira mensagem é essa. O feminismo, ele tem que existir até um certo ponto, mas as pessoas têm que entender que homens e mulheres têm que estar no mesmo nível, lado a lado. Seja profissionalmente, seja no relacionamento, em qualquer ocasião. E uma outra mensagem que eu quero deixar para os alunos aqui é, independente da sua condição hoje, independente do que você vive hoje, se você tiver disciplina e constância, porque não adianta só você ser disciplinado. Eu quero fazer uma faculdade, ok, é disciplina e constância. São anos e anos de luta para você chegar em algum lugar. E não quer dizer que você tem que ser milionário para ser bem sucedido, não. Sucesso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com estado de espírito. Então, satisfação. Então, hoje, eu não trabalho nenhum dia porque eu amo o que eu faço. O pessoal me liga em sábado, domingo, não tenho medo de ir, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de nada. Obviamente, passei perrengues porque eu vim para esse estado aqui sem saber o que era, entendeu? Muito atolada, né? Exato. Então, eu não sabia que era estrada de terra. E hoje eu atingi, assim, por muita disciplina e constância, por estudar muito, por entender, por fazer acontecer, por estar no meio do povo. Enfim, consegui atingir. Tenho muitos planos
vida ainda, né? Mas, graças a Deus, eu cheguei em parte do que eu queria. Não foi fácil, mas cheguei. Então, eu quero deixar essa mensagem para os alunos. Metas e objetivos, desde pequeno. Às vezes, seu colega no sábado vai te chamar para, vamos lá, isso aqui, não, tem que estudar. Entenda que hoje você estuda para festar amanhã. Sim, festar com qualidade, Com né? qualidade. Festar com o que você pode Exatamente. bancar e não ficar dependendo Vai, sempre assim, dos 10 reais, 20 reais. Hoje 10 reais não faz nada, né? Não, Os na 50 minha época reais, era 60. muito, hoje em dia. Não, teve assim, que a gente já passou uns perrengues. Eu com 18 anos antes de eu ir pra Irlanda, eu ganhava 10 reais da minha mãe pra sair, porque eu não tinha um emprego fixo nem nada. E nossa, 10 reais eu saía, tomava meu copo, tomava uma cerveja refrigerante e entrava ainda na discoteca. É desse tipo. Mas é isso, eu acho que o estudo muda a vida das pessoas. O estudo mudou a minha vida. Eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade pública. Então, assim, o estudo mudou a minha vida. Se eu não tivesse estudado, quem era a Saradini hoje? Se eu não tivesse cursado uma faculdade, quem era a Saradini hoje? Então, eu devo isso aos meus pais? Sim, claro. Mas meus pais nunca me cobraram nota. Minha mãe e meus pais, minhas irmãs, por exemplo, minha irmã do meio é muito crânio, assim, né? Ela é engenheira florestal. Nunca meu pai chegou lá e disse, Sasha, você tem que estudar. Nunca. Meus pais nunca me cobraram. Era uma cobrança minha. Porque eu queria. Então é sobre isso. Só depende de nós, né? Exato. Ou seja, atingir, né, o sucesso profissional, a carreira profissional que a gente quer, depende da gente. Sucesso pessoal também. Isso, sucesso pessoal. Então, Sara, nós agradecemos de coração a sua presença aqui, a sua participação. E, cara, quer agradecer? Pelo menos agradece aí a Sara por ela ter participado. Falar que ela é uma inspiração. Oh, isso aí, Obrigada. pronto. Isso, Eu fiquei muito precisava admirada, mais. nossa. Não, é de admirar. Muito difícil, É de né? admirar a história dela. Chegar ao Tão nova, ela né? chegou, é verdade. Tão nova, né? Eu, em nome da escola, né, queria primeiramente agradecer que você tenha aceito o nosso convite, né? Superou nossas expectativas, tenho certeza que todo mundo ficou encantado com a sua história, né? Obrigada. E eu quero te convidar para ser nossa parceira aqui na escola Isso. também, né, Paulo? Vamos falar um pouco da formação profissional, que você já conhece, né, que você foi convidado para ser professora. E a Sara já conhecia a nossa escola, porque todos os eventos que tem para ajudar a arrecadar dinheiro, né? Eu sempre estou lá nessa. Exatamente. Então, E ela sempre tá agradecer, né? ajudando. Agradecer a ela por, né? A gente precisa muito de ajuda, né? E os alunos até vão agradecer com a salva de palmas aí. Vamos agradecer Vamos lá, a galera. Sara. Uma salva de palmas para a Sara Dini. É isso aí. Bom, Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Parceria fechada, depender de mim. Isso. A gente vai trazer muita gente boa aqui para esse podcast. Nós temos um plano, Sara, em outubro, de fazer uma feira agropecuária e artística, e nós queremos parceria sua. Quem sabe uma representação sua vir aqui colocar alguns sacos de semente, alguma coisa, um Não, stand conta com a gente. pra gente. Nós queremos fazer uma coisa grande. Conta E comigo. aí nós vamos trazer você novamente em outros pods que tiver outros assuntos, né, relacionados à disciplina do professor Bruno, da professora Fernanda, do professor Sérgio e a professora Luzia, que são professores da formação profissional em agronegócio. Agradecemos imensamente, a direção, em nome dos coordenadores, de todos os coordenadores, nós agradecemos de coração. A Saila vai estar entregando uma pequena lembrança. Uma lembrancinha. Ai, gente, obrigada. Isso, assim, nós estamos entregando aqui para ficar registrado, né, Bruno? Mas depois nós vamos dar um aperto de mão aí e agradecer Muito pessoalmente. obrigada mesmo. Obrigado. Então, pessoal, fica encerrado o primeiro podcast do Pode Aprender Cast da João Ponte de Arruda, Educação do Campo de Inocência. Um abraço e aguardem mais, que estaremos online logo.